Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou mostrar na prática como que eu faço os mapeamentos dos ativos que eu vou operar, tá bom? Esse mapeamento ele será 100% através da CRT e eu espero que esse vídeo ajude vocês a de fato entender cada movimento do mercado, o porquê que ele teve aquela queda, o porquê que ele começou a subir, tá? E também conseguir entender possíveis direção do preço, tá bom? Vocês terem clareza para poder realizar suas operações. O ativo que eu vou mapear é o Bitcoin, certo? Se eu ver que vocês gostaram bastante desse tipo de conteúdo, eu vou trazer com mais frequência em outros ativos também, certo? Porque o intuito aqui é mostrar para vocês, de fato, o que eu faço no meu dia a dia. E esse tipo de mapeamento é a forma que eu mapeio, de fato, os ativos, certo? Então, vamos lá, sem enrolação, começando em 6 meses, desde 2025, o Bitcoin ele só vem caindo, certo? Por se tratar de um tempo gráfico mensal, né, macro, 6 meses é muita coisa, cada vela tem 6 meses. Então faz tempo que ele já está nessa queda. Porém, há indícios que ele vai ter uma possível correção, certo? Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra ou de venda, tá? É somente um mapeamento mesmo que eu utilizo para entender de fato cada movimentação do preço, certo? Então, desde 2025, quando ele criou esse intra-Tarta Sweep, ele só vem caindo, porque ele tem um objetivo de 6 meses aqui embaixo, certo? Se vocês olharem mais de perto, dá a entender que ele está iniciando uma possível correção, né? Ele já fez aqui a captura do candle anterior, porém a gente só teria certeza, né, que ele poderia subir e buscar esse objetivo aqui em cima se esse candle fechasse. Falta 5 meses ainda para ele poder fechar. Porém, já é uma possível antecipação, certo? Ele já está criando. Esse objetivo aqui, ele só vai passar, ele só vai ser inválido a partir do momento que o preço ele retornar abaixo dessa linha de captura, certo? Até porque isso daqui eu já até mostrei no canal, é uma CRT, né, reiniciada. O preço ele está aqui no movimento de baixa e ele vai iniciar a sua correção, certo? Então, vamos lá. Em 5 meses, o que que temos aqui? Na mesma região aqui em cima, o Bitcoin ele tinha realizado essa captura e buscou no início do ano esse objetivo de 5 meses, certo? E aqui, novamente, vemos ele criando um novo objetivo de alta, uma possível correção, que é uma correção de 5 meses, aqui nessa faixa de preço, certo? Esse objetivo de 6 meses, ele vai continuar válido até o momento que o preço romper essa linha de captura. O preço vir acima daqui e fechar esse alvo, né, esse objetivo, ele será invalidado. Até então, esse objetivo ele será válido até o momento que ele romper aqui, ele tiver aqui dentro aqui, esse objetivo vai ser válido. Porém, vamos lá, dando continuidade. Em 4 meses, temos mais do mesmo. Objetivo no mesmo local do mensal, né, do quinto mês. Perdão, do mês 6 e mês 5, certo? E temos aqui embaixo também um objetivo de 4 meses, dessa mesma captura realizada aqui, certo? Se a gente olhar em 3 meses, já não temos nada a mais para o preço baixar, certo? E temos uma captura um pouco mais abaixo aqui, criando esse novo objetivo para o preço buscar aqui em 3 meses, beleza? Vamos abaixar para 2 meses. Em 2 meses temos mais do mesmo, o preço realizando a captura na mesma faixa de preço e criando também um objetivo em 2 meses para poder subir, certo? Aqui no mensal também temos esse objetivo criado. Falta 5 dias para o preço fechar esse candle e de fato confirmar essa correção para o preço querer subir. Beleza? Inclusive ele já está até começando a engrenar essa alta aqui, certo? Quando que todos esses objetivos de alta vai ser invalidado? A partir do momento que esse candle fechar abaixo dessas duas linhas de captura, buscando o objetivo principal do preço, que é 6 meses, que está aqui embaixo, e 4 meses. Beleza? Até então, enquanto ele não romper essa linha, todo esse movimento aqui será um movimento corretivo do movimento baixista, certo? Vamos lá.
Se a gente for abaixando os fractais entre os semanais, os diários, a gente pode sim identificar algum candle já fechado aqui dentro. E isso confirmando um pouco mais, né, esse viés de alta para os próximos dias. Porque todos aqui são tempos gráficos mensais. Então, é muito tempo para o preço chegar aqui, beleza? Então, dessa forma, a gente já tem uma possível direção para os próximos meses, certo? Porém, a gente não quer. Isso aqui vai servir para quem quer operar swing, realizar compra de criptomoeda ou vender, beleza? Porém, para a gente que opera day trade, esse aqui não tem muita relevância, porque cada movimento desse demora meses, certo? Então, vamos olhar aqui em 13 semanas para ver o que a gente identifica. Em 13 semanas, o preço inclusive já fechou essa vela aqui, que foi no dia 6 de abril, criando um objetivo na mesma faixa de preço dos mensais. Então, aqui temos 13 semanas já com um objetivo de alta. Quando que esse semanal será invalidado? A partir do momento que o preço finalizar abaixo, certo? Então, vamos lá, vamos abaixando as temporalidades. Aqui também já realizou, inclusive está realizando um intra-tarta sweep, né, que seria uma captura, né, já teve essa captura e o preço novamente realiza essa captura, tá, esse falso rompimento. E cria nessa faixa de preço 12 semanas, tá? Um objetivo em 12 semanas, o preço querer buscar. Aqui em 11 semanas, acredito que seja o mesmo movimento. Em 10 está realizando essa captura com o mesmo objetivo aqui em cima, certo? Até então, essa correção ela está dando indícios de ser válida, beleza? Porque tem muitos fractais aqui do preço mostrando, né, CRTs de alta, certo? Então, pode ser que o preço ele venha concluir algum desses objetivos, depois criar uma CRT para poder abaixar e dar continuidade nesses objetivos. Se de fato o preço querer chegar nessa faixa de preço dos 52 mil e 49 mil, certo? Então vamos lá. Em 9 semanas mais do mesmo. Em 8 semanas temos aqui uma CRT com objetivo junto aqui com o semanal e o mensal, certo? Para quem não está entendendo sobre esses fractais distintos, pode ficar tranquilo que eu vou trazendo mais aulas sobre mapeamento e com o tempo vocês vão pegando. Porém, se você quiser se aprofundar um pouco mais no método, entender e ter um acompanhamento individual, participa aí do meu curso que a gente vai estar tendo esse acompanhamento, vai ter aí conteúdos do básico ao avançado, beleza? Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato. Isso aqui eu ensino no método CRT. Vamos lá. Em 7 semanas. O que aconteceu em 7 semanas? Aqui já muda um pouco o panorama. Aqui no dia 13 de abril, o preço tinha criado essa CRT para poder baixar a favor do objetivo mensal, né, 4 meses e 6 meses, e ele já concluiu esse objetivo, certo? Ele já foi concluído. Então, aqui próximo do day trade, né, que a gente faz de fato aqui dentro aqui dos diários, já não tem objetivos baixistas. O preço só está criando objetivo de alta. Em 6 semanas, o preço, após ele criar essa captura, ele cria uma nova CRT com objetivos de alta. Vou colocar aqui nessa faixa de preço. Em 5 semanas, o mesmo objetivo aqui um pouco mais acima, tá? 27 dias para realizar o fechamento dessa vela. Então, temos esse objetivo de alta para o preço buscar. Em 4 semanas, mesmo objetivo, realiza essa captura e cria esse objetivo. Então, galera, o que dá indício de que o preço ele pode querer dar essa correção? Eu não estou falando que o preço ele vá fazer cumprir todos esses objetivos. Porém, através da CRT, o preço ele está criando objetivos de alta. Beleza? Isso vocês entendem. Porém, ele só vai invalidar todos esses objetivos a partir do momento que ele finalizar a vela abaixo dessas linhas de captura. Todos esses objetivos serão invalidados. Porém, enquanto o preço estiver dentro desse range aqui, né, que são todas as CRTs de alta, enquanto ele estiver aqui dentro, aqui, esses objetivos serão válidos. Então a gente vai acreditando que o preço ele pode sim querer fazer uma correção, buscar algum deles, e se de fato ele querer cair, ele vai criar uma CRT de baixo e vai cair. Beleza? Vamos lá.
Aqui em 3 semanas, mais do mesmo, objetivo aqui em cima. Em 2 semanas já temos objetivos mais próximos, tá? O preço ele cria 2 objetivos, esse aqui, que já temos outras temporalidades aqui em cima, é 2 semanas. E ele também cria esse objetivo mais próximo, ele captura esse candle e cria esse objetivo para os próximos dias. Aqui já começa a dar um viés mais micro, entende? Já saímos lá do mensal e estamos agora aqui no semanal para o preço buscar esses objetivos próximos, entendeu? Vamos ver que em uma semana todo mundo tem esse time frame, então fica um pouco mais fácil, né, de vocês até mesmo conferirem aí, certo? O preço ele já tem uma CRT finalizada, tá? Com 2 objetivos criados. Ele capturou essa vela mais à esquerda, criando esse objetivo aqui, certo? E ele também captura essa vela anterior, da semana retrasada, e cria para a gente esse objetivo que está próximo de ser concluído, beleza? O que vamos fazer a partir daqui? Vamos entrar nos fractais semanais. Vamos ver aqui em 6 dias o que temos. Mais o mesmo, esse objetivo aqui em cima, captura mais à esquerda, um já foi concluído. Em 5 dias, temos um objetivo próximo. Um objetivo já foi concluído, tá? Que foi essa captura. Porém, temos esse objetivo aqui acima, o preço querer buscar em 5 dias, que é o mesmo do semanal. Se abaixarmos para 4 dias é o mesmo, e em 3 dias a gente já não temos objetivos claros. Deixa eu ver aqui isso aqui. Temos esse objetivo que foi nessa captura aqui mais à esquerda. Então aqui em cima temos 3 dias para o preço querer buscar, certo? Aqui no início dessa alta a gente já tinha a formação dessa CRT no dia 30 de junho. O preço ele finaliza essa CRT, criando esse objetivo de alta para o preço buscar. Ele já concluiu, tá? E vamos abaixar aqui para 2 dias para identificar mais próximo do preço. Também era o mesmo objetivo que foi concluído, certo? Até o momento. Vamos lá, voltar aqui para o mensal para vocês verem o porquê, tá? Do Bitcoin estar começando a engrenar essa possível alta. Olha um tanto de objetivo pendente que ele tem para subir e ele tem apenas 2 mensal para baixar, certo? O que eu esperaria para o preço querer baixar antes mesmo dele concluir todos esses objetivos? Para ele querer baixar, vamos ver, vir aqui para o semanal que está um pouco mais limpo. Eu espero que no mínimo ele dê esse sinal que ele quer abaixar, certo? Como que seria esse sinal? Temos aqui um candle de alta e ele cria esse novo candle aqui, criando uma CRT. Vou puxar mais para cá. Assim, ó, espero que ele no mínimo faça isso daqui, dando indícios para ele começar a criar novas CRTs pendentes. Que seria a CRT pendente? O preço ele cria objetivos a favor do objetivo macro, que seria o mensal, né, o 4 meses e os 6 meses. Espero que no mínimo ele realize essa captura em vários time frames também, né, que são fractais, criando esse objetivo para baixar, certo? Então, para o Bitcoin voltar a baixar, eu espero pelo menos uma captura de algum desses objetivos ou uma CRT assim a favor dessa baixa, certo? Lembrando, quando que será invalidado esses objetivos de alta? A partir do momento que o preço vir abaixo dessa linha de captura e finalizar, certo? Vamos lá. Aqui no semanal eu parei foi em um dia, certo? Foi em um dia. Hoje, no dia atual, o Bitcoin ele já deu essa explosão, tanto para baixa e depois recuperou buscando, né, esses objetivos de correção, certo? Vamos aqui entrar aqui no 12 horas para você entender o que aconteceu. Até em 12 horas não tinha nenhum objetivo criado para o preço querer baixar. O Bitcoin ele realizou essa captura e criou esse objetivo de alta para o preço a favor, né? Deixa eu pôr um jeito diferente. A favor dos objetivos corretivos do preço. Se a gente olhar em 8 horas, vamos ver mais do mesmo, objetivos sendo fundo sendo capturado, objetivos de alta sendo criado.
8 horas. Em 6 horas, essa captura foi um pouco mais abaixo, tá? A única coisa que atrapalhou aqui foi esse pavio imenso aqui, ó, que atrapalha até pegar uma possível compra, né, a favor. Porém, vamos analisando, vamos entrando mais aqui em 4 horas para a gente identificar, né? A captura foi no mesmo local, porém objetivos a favor da correção do preço. Vamos aqui agora em 1 hora. Certo. Olha onde foi essa CRT. Não exclui isso aqui não, deixa aqui. Olha como que o preço se movimenta através da CRT. Antes mesmo dele criar essa CRT em 4 horas, que foi exatamente aqui, o fractal de 4 horas, né, 60 minutos, ele já estava criando uma CRT de alta para o preço subir. Então vocês entendem por que eu vim todos esses tempos gráficos desde 6 meses até o momento atual? Ele, para vocês entenderem que é o seguinte, para o mensal, para 6 meses começar a subir, o mensal ele tem que começar a criar uma CRT de alta. Para o mensal começar a subir, dentro do mensal, algum tempo gráfico semanal, né, vamos dizer uma semana, ele tem que criar essa CRT para poder subir. Então é fractal, vocês entendem isso. É isso aqui, ó. Para o preço formar um movimento impulsivo. Para o preço cair, ele rompe o fundo anterior e começa a criar nessas ondas dentro desse movimento macro. É exatamente isso aqui, ó. Quem estudou ondas de Elliott vai entender, até mesmo SMC. Só que aqui é através da CRT, na forma simples e objetiva. Tudo se alinhando para alta, tá? Então, para quem opera mais no micro, vamos ver se deu alguma possível oportunidade. 4 horas foi aqui em cima. 30 minutos também criou essa captura, certo? Vamos ver em 15. 15 também criou essa captura. Lembrando que 4 horas só foi formado aqui em cima, certo? Somente a partir daqui que o 4 horas começou a criar uma CRT de alta. Desse momento aqui para baixo era somente o pavio. Então seria uma antecipação extrema, certo? Aqui, a partir desse momento que o preço fecha acima e cria essa order block, poderia executar uma operação de compra aqui, com stop no fundo, buscando objetivos de alta. Porém, como é muito antecipado, a gente não tinha muita referência, entende? Vamos ver em 120 minutos, não tinha captura, tá? Então seria, para comprar aqui, seria um movimento muito antecipado aqui no micro, certo? Vamos ver em 5 minutos, aproximando do tempo gráfico que eu opero. Vamos supor que a CRT de 4 horas fosse nesse fundo. Captura de 4 horas. Aonde eu executaria uma possível compra aqui? Exatamente aqui, que foi o CIRD. Eu poderia executar essa compra ao fechar ou no reteste. Stop no fundo, objetivo aqui em cima, pelo menos 2.20, que é a favor dos tempos gráficos maiores. Olha aqui onde tem 12 horas e 8 horas. Entendi, deixa eu ver onde foi essa captura em 12 horas. Foi na mesma região, não era criado, não tinha criado ainda, entende? Então assim, se não fosse esse pavio imenso e fosse mais próximo aqui a captura, seria uma compra excelente e totalmente alinhado com o contexto macro, certo? Então, galera, o vídeo, espero que vocês tenham entendido esse vídeo. A forma que eu mapeio todos os ativos, essa forma de mapeamento, olhando todos os tempos gráficos, ele serve para você de fato entender, né? Entender de fato a floresta, né? Se olhar de cima e entender o que está fazendo o preço, o que pode fazer nos próximos dias, entende? Então esse mapeamento ele vai funcionar para isso, para vocês conseguirem de fato entender o porquê que o Bitcoin subiu tudo isso, certo? É através dessa forma, uma forma simples e objetiva, tá? Não é difícil.
Aqui a única coisa que atrapalhou de fato foi ter um pavio imenso de queda, né, que possibilitou uma compra aqui mais confortável, porém não mudaria o fato de a gente poder comprar talvez em 1 hora, em 30 minutos, da forma que eu opero não encaixaria nenhuma operação, certo? Porém, eu vim desde lá do macro aqui para o micro, identificando o porquê dessa alta, tá? Lembrando que eu não estou dizendo que o Bitcoin pode sim capturar isso aqui. Eu espero que sim. Seria ótimo ele vir buscar todos esses objetivos, certo? Eu estou realizando um mapeamento que, através da CRT, ele está indicando essas possíveis altas. Para invalidar tudo isso, ele tem que vir abaixo e finalizar aqui, a favor do nosso objetivo principal, beleza? Então, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem aí nos comentários também que eu vou saber se de fato vale a pena trazer mais vídeos dessa forma. Talvez pode ter ficado confuso, sabe? Porém, com mais vídeos vocês vão esclarecendo, fazem o teste aí também, não é difícil, tá? E quem quiser entender mais sobre essa RT, pode entrar em contato comigo no meu Instagram, tá? Eu vendo o curso também, eu tenho meu curso aí ensinando do básico ao avançado, beleza? Sobre como utilizar esses tempos gráficos distintos, como fazer um mapeamento, executar boas entradas, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá? E até o próximo vídeo.